Olá, sou Enzo Santos, advogado especializado em direito médico e recentemente um Reels que publiquei sobre videomake em sala de cirurgia gerou alguns comentários. A maioria deles tinha um ponto em comum: dúvidas sobre o uso de imagem na medicina. Perguntas como: o próprio médico, ele pode capturar imagens utilizando óculos de IA ou outro método? Equipe externa de filmagem poderia fazer essas capturas? Eu não acredito que eu não vou poder filmar o meu parto. E o que significa esse em tempo real sob a visão da hermenêutica jurídica? É uma exposição ao vivo? Imagens de equipe sem mostrar o campo cirúrgico ou paciente. Pode? Essas dúvidas mostram que o uso de imagem é um dos temas mais mal compreendidos da resolução do Conselho Federal de Medicina 2336 de 2023. E aqui eu quero fazer algo diferente. Nas redes sociais, muita gente, muitos profissionais aí, advogados, dentre outros, eles apenas repetem o que a resolução diz. Neste canal, nós vamos fazer algo diferente. A gente vai interpretar a norma pela técnica jurídica, pela hermenêutica e, principalmente, pela aplicação prática no dia a dia médico. Vamos responder duas perguntas centrais que todo médico precisa dominar. A primeira: quando posso usar imagens do meu paciente que foram capturadas ali no procedimento e quem realmente pode gravar durante um procedimento médico? Vamos navegar pelos principais dispositivos dessa resolução sem juridiquês, utilizando exemplos práticos da rotina médica. Mas antes de mergulharmos nas proibições, é fundamental entender o que a resolução expressamente permite. O artigo 9 lista as condutas que são permitidas ao médico quando se fala de publicidade. O inciso 16 desse mesmo artigo, ele é particularmente relevante para os profissionais da área estética e outros que divulgam resultados de procedimentos. Olha o que esse inciso estabelece: é permitido ao médico revelar resultados comprováveis de tratamentos e procedimentos, desde que não identifique pacientes. Vamos destrinchar as duas partes fundamentais deste artigo para a gente entender melhor as suas implicações práticas e o que seria esse resultado comprovável. Vamos lá. Um resultado comprovável é aquele que pode ser demonstrado de forma objetiva e verificável. Não se trata de uma promessa futura, uma estimativa ou uma expectativa, mas sim de algo que já aconteceu e pode ser documentado. Um exemplo: um resultado de antes e depois de uma rinoplastia. Ela é documentada com fotografias ali padronizadas e sem manipulação. É um resultado comprovável. Já a frase "você vai ficar 10 anos mais jovem", isso é uma promessa. E promessas de resultados, elas são vedadas pelo artigo 11 dessa resolução. Em outras palavras, o que você mostra já aconteceu e pode ser verificado. Agora, o que você promete ainda vai acontecer e, por sua natureza, não pode ser garantido. E o que significa esse não identificar o paciente? Não identificar o paciente não é apenas não mostrar o seu rosto ou não mencionar o seu nome ali, vai muito mais além disso. A identificação abrange qualquer dado que, isolado ou combinado, permita o reconhecimento do paciente. Isso inclui o rosto, tatuagem. Olha só, eu tenho uma tatuagem aqui gigante. É uma fênix. Alguns amigos dizem que isso aqui é uma galinha, mas não é uma fênix. Aqui embaixo tem um número. Os meus amigos, colegas, pessoas que me conhecem, elas conseguem identificar que é eu, né, na imagem, só com a foto aqui do meu braço, certo? E, além de tatuagens, marcas corporais podem identificar o paciente, voz em vídeos ali, a entonação, né, da voz do paciente. Por exemplo, ó, quando você escuta essa voz, Quem é que você quer sabe quem é. dinheiro? E essa outra voz? Os amigos da Você sabe quem é. internet. E, além disso, o nome do usuário ali em redes sociais, que é uma identificação direta, e qualquer outro dado. A gente vê aqui uma resolução que ela exige proteção real e efetiva, não apenas formal ali, um documento e pronto. Pois o objetivo do legislador, quando fez essa resolução, era preservar a privacidade e a dignidade do paciente. E consentimento. Esse é um requisito para você usar a imagem do paciente ali nas suas redes sociais e em outros contextos que a gente vai ver ao decorrer do vídeo. Um dos mitos mais perigosos e difundidos entre os médicos nas redes sociais é a ideia de que, se o paciente assinou
autorização, eu estou protegido. Isso, na verdade, é uma grande mentira e eu vou te explicar o porquê. Todo esse capítulo 2 aqui, ó, da resolução, que a gente está estudando, ele aborda as obrigações gerais do médico na publicidade. E ele deixa claro que o consentimento do paciente é necessário, mas não suficiente para legitimar o uso da sua imagem. Além do consentimento, há 3 obrigações centrais que todo médico deve observar rigorosamente ao utilizar imagens do paciente. Vamos lá, primeiro, quando você for utilizar a imagem do paciente, por exemplo, ali na sua rede social, essa imagem utilizada ela deve ser verdadeiramente fiel à realidade, ou seja, nada de você editar a imagem do paciente de forma a criar uma percepção distorcida ou exagerada do resultado do tratamento. Nada de usar filtros que alterem a aparência do resultado final, iluminação manipulada ali que intensifique um efeito ou qualquer tipo de retoque que não corresponda à realidade do procedimento. Aplicação de filtros estéticos em imagens de antes e depois não pode. E isso é considerado falsificação de resultado. Seguimos. O termo de consentimento para o uso de imagens, ele deve detalhar quais imagens serão utilizadas em quais plataformas, por exemplo, vai ser usado em sites, vai ser usado ali em redes sociais, em palestras, em congressos e o termo de consentimento, ele deve ter uma finalidade específica. Ou seja, as imagens, elas têm uma finalidade educativa, uma finalidade científica, informativa, nunca para fins comerciais ou publicitários diretos, pois a resolução ela não aceita o uso de imagens para esse tipo de finalidade. Dica para você não errar antes de publicar qualquer imagem do paciente. Antes de você publicar, você vai se perguntar: essa imagem ela está servindo ao paciente ou aos pacientes, aos públicos ali que têm dúvida sobre esse procedimento e sobre esse tratamento realizado, ou está servindo apenas e exclusivamente ao meu marketing? O artigo 11, inciso 8, que trata sobre o uso de imagem do paciente de procedimentos que foram realizados, foi um dos mais discutidos nos comentários do nosso Rios. E a gente vai analisar ele com atenção. E ele diz o seguinte: vamos lá. É vedado ao médico expor imagens de consultas e procedimentos transmitidas em tempo real, com técnicas ou métodos de abordagens, ainda que com autorização expressa do paciente. Tempo real, que o legislador quis dizer nessa parte do texto. Tempo real é o mesmo que transmissão simultânea, ou seja, o conteúdo ele está sendo ali exibido ao público no exato momento em que o procedimento está ocorrendo. Isso abrange lives no Instagram, lives ali no TikTok ou no YouTube, durante cirurgias ou consultas. Stories ali também transmitidos ao vivo ali no centro cirúrgico, enfim, qualquer stream ali simultâneo do procedimento médico para o público geral. Um ponto importante sobre essa expressão do tempo real, que eu quero passar para vocês. Entendemos que essa expressão ela é uma referência à transmissão simultânea, a famosa live, beleza? E é importante destacar que essa expressão do artigo 11, inciso 8, ela não alcança, presta atenção, ela não alcança por si só o vídeo que você grava durante o procedimento e posta só depois, ok? Mas é importante a gente ressaltar que isso não significa que gravar a cirurgia e postar depois é totalmente livre, negativo. Isso significa apenas que a vedação específica deste artigo 11, inciso 8, ela não é o dispositivo que vai regular esse caso de você gravar e postar depois. Outros artigos dessa resolução vão se aplicar a esse caso. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, falamos de vedação, agora a gente vai retornar falando de permissão do uso de imagem do paciente. Show? O capítulo 8 dessa resolução aborda situações específicas que o uso de imagem é expressamente permitido. Vejamos. Olha só. É permitido ao médico, em trabalhos e eventos científicos destinados exclusivamente a médicos e estudantes de medicina, atenção, o uso de imagens transmitidas em tempo real. Olha o tempo real voltando de novo. Com a aplicação de técnicas de abordagem, desde que obtenha prévia autorização do paciente ou de seu representante legal.
A expressão em tempo real aparecendo aqui de novo, tá? Mas agora em um contexto totalmente diferente. Essa mesma expressão que a gente viu lá do artigo 11, ela apareceu aqui agora em um contexto científico e restrito. Isso reforça, né, ainda mais a nossa interpretação de que tempo real na resolução significa transmissão simultânea, a famosa live, e não uma gravação para uma publicação posterior, beleza? Agora a gente volta aqui para o conteúdo principal do artigo sobre essa outra permissão quanto ao uso de imagem do paciente. Agora em um contexto acadêmico e científico. Existem 3 requisitos aqui cumulativos nesse artigo para que a exceção ela seja válida. Primeiro, evento destinado exclusivamente a médicos ou estudantes de medicina, ou seja, não pode ser aberto ao público geral. Uma live ali no Instagram, por exemplo. Não pode, é restrito a esse público. Finalidade estritamente acadêmica ou científica. Um objetivo ali de ensino precisa estar presente, ou ali um objetivo de pesquisa ou uma discussão técnica, beleza? E consentimento prévio do paciente ou do seu representante legal. Atenção, é indispensável, mesmo nesse contexto científico, o consentimento do paciente ou do seu representante legal. Outro ponto, a ausência de qualquer um desses requisitos vai invalidar o seu uso de imagem, beleza? E a outra observação, chamar um Reels ali ou uma live pública de evento científico não vai transformar a publicação em uma finalidade acadêmica. O evento, ele precisa ser real, ele precisa ser restrito e comprovadamente destinado apenas à classe médica. Certo, e gravar a tua cirurgia, o teu procedimento e postar depois na tua rede social. Pode ou não pode? A resposta honesta é depende de como é feito e principalmente da finalidade. O conteúdo ele precisa ser genuinamente, preste atenção, o conteúdo precisa ser genuinamente educativo, beleza? Sem identificar o paciente, sem chamada comercial explícita e sem o uso da imagem para captar a clientela. Se você gravar a cirurgia e o procedimento e postar depois, nesses termos, há fortes argumentos para que esse conteúdo postado esteja dentro das limitações da resolução. Um exemplo prático para melhorar a nossa compreensão. Um cirurgião plástico ou um membro da equipe médica grava o procedimento durante ali uma lipoaspiração e ele posta depois ali na rede social, em um formato de Reels, de post ou Stories. Esse conteúdo, ele é o profissional ali explicando, né, as técnicas da cirurgia sem identificar ali o paciente, sem chamada comercial, com o consentimento específico do paciente para o uso dessa imagem ali na rede social. Esse conteúdo com essas características está em conformidade ao texto da resolução? Sim ou não? Sim, está. E quem pode gravar essas imagens? O artigo 14, inciso 2, a linha D, vai nos dizer isso. Por interpretação, ele vai tratar especificamente de quem está autorizado a captar imagens durante o procedimento médico. Vamos lá. Ele diz, ó, a captura de imagens por equipes externas de filmagem, os videomakers, o pessoal do marketing, durante a realização de procedimentos, fica autorizada apenas para partos, quando a parturiente ou familiares assim desejarem e houver anuência do médico. O que significa isso na prática? O que a gente consegue tirar desse artigo por interpretação? Vamos lá. Que a equipe interna, como o próprio cirurgião, o anestesista, o auxiliar ou a circulante, eles não se enquadram no conceito de equipe externa de filmagem. Perceba, a norma ela não traz o texto como, por exemplo, equipe externa de filmagem mais equipe interna ficam autorizados a registrar imagens de partos. Não. Ela menciona a equipe externa de filmagem, que está autorizada à captação de imagem exclusivamente ali em procedimentos de parto. Assim, o artigo 14, inciso 2, a linha D, ele não alcança diretamente os profissionais da equipe assistencial ali que está no procedimento. Para deixar ainda mais claro, a equipe externa de filmagem, os videomakers, eles só podem captar imagens durante procedimentos de parto, beleza?
em qualquer outro procedimento, a entrada deles está proibida. Não pode. Isso, porém, não significa que o próprio médico ou outros integrantes da equipe assistencial que realizam ali gravações durante o procedimento estejam sujeitos, né, a essa vedação específica. É justamente por isso que faz sentido o comentário dessa nossa colega, ó, no Rios, ela comentou o seguinte, ó: eu sou circulante, né? Quando me pedem, eu gravo. Tecnicamente, ela não se enquadra como equipe externa de filmagem, por isso está fora do alcance dessa resolução, beleza? É importante entender que essa permissão, né, por interpretação para a equipe interna de registrar imagens ali durante o procedimento não significa uma liberdade total. A gravação feita pela equipe interna ainda precisa respeitar integralmente o consentimento do paciente e todas as outras regras de publicação posterior que a gente já discutiu ao decorrer desse vídeo. Agora existe um ponto que eu preciso conversar com vocês, como advogado. Talvez vocês tenham assistido esse vídeo inteiro e pensado, mas eu conheço médicos que fazem exatamente o contrário disso tudo que a gente conversou aqui todos os dias. E eu concordo com vocês. Basta abrir qualquer rede social que você vai encontrar inúmeros vídeos de cirurgias produzidos ali por videomakers profissionais, vídeos em alta resolução, coisa de cinema. Então surge a pergunta que é inevitável: se existe uma resolução que proíbe determinadas condutas, por que que tem tanta gente fazendo aquilo que é proibido? E a resposta ela pode estar em uma teoria que ela é bastante conhecida ali na análise econômica do direito, a teoria do risco calculado. Essa teoria ela foi desenvolvida a partir dos estudos do economista Gary Becken, vencedor do Prêmio Nobel de Economia, e essa teoria ela parte de uma ideia que ela é muito simples. Nem todas as pessoas elas tomam decisões olhando ali apenas para aquilo que é permitido ou proibido de forma isolada. Muitas pessoas elas fazem a seguinte conta: de um lado, o que eu ganho com isso? E de outro lado, qual é o risco que eu estou assumindo fazendo isso? Quando o benefício parece maior do que o risco percebido, algumas pessoas elas decidem seguir em frente. Talvez seja justamente esse raciocínio de parte dos profissionais. Eles observam a resolução, que ainda ela é relativamente recente, né, de 2023, e eles percebem que ainda existe poucas decisões amplamente conhecidas penalizando essas condutas. E eles vê também colegas, né, aí publicando esse tipo de conteúdo diariamente e acabam concluindo: provavelmente nada vai acontecer caso eu faça isso. Mas percebam uma coisa, que ela é muito importante. Isso não significa que a conduta ela esteja completamente correta. Significa apenas que algumas pessoas elas escolheram assumir um risco. Acontece que toda estratégia baseada em um risco calculado tem o mesmo problema. Ela funciona até o dia que deixa de funcionar. Porque basta um único procedimento, basta uma única denúncia, um único paciente insatisfeito, um único processo ético para transformar anos de construção da sua reputação em um enorme problema. É exatamente por isso que eu sempre digo aos meus clientes: não construa a sua estratégia de marketing baseada na expectativa de que ninguém irá denunciar você. Construa sua estratégia baseada naquilo que permite que você durma tranquilo na sua cama. O marketing, ele gera pacientes, o marketing, ele traz dinheiro para a sua clínica, para o seu hospital, para o seu bolso, mas é a segurança jurídica que protege a sua carreira. Esse é exatamente o propósito desse canal. Não apenas dizer o que a resolução permite ou proíbe, mas, além disso, eu busco ensinar como essa e outras resoluções, outros dispositivos legais que discutem ali sobre a prática médica deve ser interpretada para que você consiga divulgar o seu trabalho, atuar na sua carreira sem colocar ela em risco. Se esse conteúdo esclareceu alguma dúvida sua, inscreva-se no nosso canal. Aqui nós vamos estudar direito médico de forma prática. Aqui você vai aprender como ter uma atuação médica juridicamente segura, porque conhecer a regra é importante, mas compreender como ela funciona na prática pode ser exatamente o que protege o seu CRM. Eu sou Enzo Santos, advogado especialista em direito médico, e eu ensino médicos a protegerem aquilo que levou anos para construir: a sua carreira.
Nos vemos no próximo vídeo.